A pobreza está enraizada em algumas pessoas. Tô nessa mega obra aqui, projeto que a gente vamos dar continuidade. Como vocês acompanham, eu fiz toda a harmonização de fachada dessa obra. E agora nós retornamos para fazer toda a parte de teto de drywall. Essa é uma mega obra, tá? E é o sonho de muitas empresas estar dentro de projetos como esse. Mas os caras não colocam em prática. A pobreza é algo que está enraizado em algumas pessoas. Isso mesmo. A pobreza está enraizada em algumas pessoas. Pessoas que, por ter uma mentalidade pobre, talvez não porque ela quer, mas porque ela foi criada num ambiente de escassez, sofreu alguns bloqueios, e isso muitas pessoas têm e não sabem. Mas isso também prejudica a sua prosperidade no futuro, certo? Como vocês sabem, eu acabei de chegar de Portugal, certo? Fui para lá, fiz mais de 1.500 metros de drywall, recebi proposta de 150 apartamentos em Algarve, em outros lugares, mas eu tinha projetos como esse para entregar, tá? Então, esse é um dos motivos que eu estou aqui hoje. Mas o tema do vídeo não é esse. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você precisa almejar obras grandes, projetos grandes. Mas para isso, você primeiro precisa mentalizar e depois você precisa se movimentar para acessar essa realidade. Por que eu estou falando? A mentalidade bloqueia. Você precisa vencer o seu bloqueio, você precisa entender que você é capaz, que você pode acessar, que você pode ter aquele recurso, que você consegue atender projetos como esse. Mas você também precisa se posicionar como um profissional. A forma como você dialoga com o seu cliente, a forma como você se veste, a forma como você se apresenta, principalmente nas redes sociais. Hoje a rede social é um currículo, é um portfólio. Quem não é visto não é lembrado. De nada adianta você ser o melhor profissional do mundo se ninguém te conhece, se ninguém vê o seu trabalho. Eu costumo falar dentro do meu treinamento Expert Drywall que existe um dilema para acessar as grandes obras, para acessar o melhor dessa terra. E tem alguns caminhos para isso, e a rede social é um deles. Coloca na sua mente um exemplo. Tem dois profissionais, muito bom. O João, ele é muito bom, ele performa muito bem. E tem o Francisco. O Francisco, ele não é um bom profissional. Porém, o Francisco se posiciona na rede social. Toda vez que o seu cliente abre o Instagram, ele roda para cima, ele vê o Francisco, certo? Toda vez que ele entra no TikTok, ele vê esse cara. Já o João vive uma vida corrida, executa boas obras, faz um bom serviço, mas não consegue escalar o seu trabalho. Ele só foca na obra, ele não cria conteúdo, ele não se preocupa com a sua imagem. Aí chega um orçamento de um projeto como esse, para você, João e Francisco orçar. Chega o João, com toda a sua expertise, mas não é um cara conhecido, apresenta a proposta dele. Depois chega o Francisco e apresenta a proposta dele. O Francisco não é um cara experiente, talvez não tão experiente quanto o João, mas ele é um cara posicionado, tanto na vida como na internet. Na hora que o cliente for colocar na balança com quem faz mais sentido ele fechar o projeto, provavelmente a balança vai pesar mais pro lado do Francisco, porque o cliente já conhece o dia a dia do Francisco, já conhece a rotina, os trabalhos, mesmo que não seja tão bom quanto o João. Então é 1-0 pro Francisco. Se posiciona, rapaziada. Cai pra cima, faz acontecer, busca métodos, capacitação, treinamentos, certo? Acessa o que vocês querem, dá o primeiro passo e Deus coloca o chão. Os caras querem adquirir boas ferramentas, os caras querem adquirir treinamento, mas os caras têm medo de investir. O que eu mais recebo é pessoas querendo comprar ferramentas, certo? Mas a maioria de 70 mensagens que eu recebo, vamos colocar aí, 80%, depois que o cara sabe o preço da ferramenta, apesar de ser uma ferramenta boa, sabe o que ele vai falar pra você? Vou falar com o meu sócio. Agora todo mundo tem sócio. Igual quando o cliente fala, vou falar com o meu esposo, vou falar com a minha esposa. Isso é medo de se posicionar, é medo de investir no seu negócio, é medo de investir em você, medo de colocar a cara na internet e falar. Coloca essa placa que você tem na internet e busca os seus resultados. Isso deu certo comigo e vai dar certo com você. Bora pra cima.